Eu orarei com espírito e com entendimento. Um sermão pregado na prisão em 1662, publicado em 1663. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, o Espírito nos ajuda na fraqueza. Romanos capítulo 8, versículo 26. O que é orar com o Espírito? Orarei com o Espírito. Ora, orar com o Espírito, pois ele é quem ora, e ninguém mais, para ser aceito por Deus, é para o homem, como dito anteriormente, vir a Deus de forma sincera e sensata, com afeição, por meio de Cristo. Essa vinda sincera, sensata e afetuosa deve ser pela ação do Espírito Santo. Não há homem nem igreja no mundo que possa vir a Deus em oração, a não ser pela assistência do Espírito Santo, pois por Cristo todos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 18. Por isso Paulo diz, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. E porque há nesta Escritura uma revelação tão completa do espírito de oração e da incapacidade do homem de orar sem ele. Portanto, comentarei sobre isso em poucas palavras, pois nós consideraremos primeiro a pessoa que fala, Paulo, e em sua pessoa todos os apóstolos. Nós, apóstolos, nós, oficiais extraordinários, os sábios construtores. Alguns de nós fomos arrebatados ao paraíso. Romanos capítulo 15, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Não sabemos o que havemos de pedir. Certamente não há homem que não confesse que Paulo e seus companheiros eram tão capazes de realizar qualquer obra para Deus quanto qualquer papa ou prelado orgulhoso da Igreja de Roma, e poderiam muito bem ter feito um livro de oração comum quanto aqueles que o compuseram inicialmente, não estando nem um pouco atrás deles, seja em graça ou dons, porque não sabemos o que havemos de pedir. Não sabemos a natureza das coisas pelas quais havemos de orar, nem o objeto a quem oramos, nem o meio pelo qual ou através de quem oramos. Nada disso sabemos a não ser pela ajuda e assistência do Espírito. Devemos orar por comunhão com Deus por meio de Cristo? Devemos orar por fé, por justificação pela graça e por um coração verdadeiramente santificado? Nada disso sabemos, pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém entende as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Mas aqui, infelizmente, os apóstolos falam de coisas interiores e espirituais que o mundo não conhece. Isaías capítulo 29, versículo 11. Além disso, assim como não conhece a matéria da oração sem a ajuda do Espírito, também não conhece a maneira de orar sem o mesmo, e, portanto, ele acrescenta: não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito ajuda as nossas fraquezas com suspiros e gemidos inexprimíveis. Observem aqui, eles não poderiam cumprir este dever tão bem e tão plenamente como este em nossos dias. Pensam que podem. Os apóstolos, quando estavam no seu melhor, sim, quando o Espírito Santo os assistia, ainda assim eles eram forçados a sair com suspiros e gemidos, falhando em expressar seus pensamentos, mas com suspiros e gemidos que não podiam ser proferidos. Mas agora, os sábios de nossos dias são tão habilidosos que têm tanto a maneira quanto o assunto de suas orações na ponta dos dedos,
estabelecendo tal oração para tal dia, e isso 20 anos antes de chegar. Uma para o Natal, outra para a Páscoa e 6 dias depois disso. Eles também delimitaram quantas sílabas devem ser ditas em cada uma delas em seus exercícios públicos. Para cada dia santo, também, ele as tem prontas para as gerações ainda por nascer. Eles podem dizer a você também quando você deve se ajoelhar, quando você deve ficar de pé, quando você deve permanecer em seus assentos, quando você deve subir ao presbitério e o que você deve fazer quando chegar lá. Tudo isso os apóstolos falharam, por não serem capazes de compor uma maneira tão profunda, e por esta razão incluindo nessa escritura, porque o temor de Deus os compeliu a orar como deveriam. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Notem isto, como convém, pois o não pensar nesta palavra, ou pelo menos o não entendê-la em seu espírito e verdade, levou estes homens a inventar, como Jeroboão, outra forma de adoração, tanto em matéria quanto em modo, do que a revelada na palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 12, versículo do 26 ao 33. Mas, diz Paulo, devemos orar como convém, e isso nós não podemos fazer com toda a arte, habilidade e astúcia de homens ou anjos, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, senão o Espírito. Além disso, deve ser o próprio Espírito que ajuda em nossas fraquezas, não o espírito e as concupiscências dos homens. O que o homem de sua própria mente pode imaginar e inventar é uma coisa, e o que lhes é ordenado e deve fazer é outra. Muitos podem e não têm, porque pedem mal, e assim nunca estão mais perto de desfrutar daquelas coisas pelas quais pedem. Tiago capítulo 4, versículo 3. Não é orar aleatoriamente que afastará Deus ou o fará responder enquanto oramos. Deus sonda o coração para ver de que raiz e espírito ela surge. 1 João capítulo 5, versículo 14. E aquele que sonda o coração conhece, isto é, aprova somente o significado do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Pois somente naquilo que é segundo a sua vontade, ele nos ouve, e em nada mais. E é somente o Espírito que pode nos ensinar e pedir assim, sendo o único capaz de sondar todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Sem esse Espírito, embora tivéssemos 1000 livros de oração comuns, ainda assim não sabemos o que devemos orar como deveríamos, sendo acompanhados por aquelas enfermidades que nos tornam absolutamente incapazes de tal obra. Enfermidades essas, embora seja difícil nomeá-las todas, algumas delas são estas que se seguem. Primeiro, sem o Espírito, o homem é tão fraco que não pode, por quaisquer outros meios, ser capaz de pensar um pensamento salvífico e correto sobre Deus, sobre Cristo ou sobre suas coisas abençoadas. E, portanto, ele diz dos ímpios: Deus não está em todos os seus pensamentos. Salmos capítulo 10, versículo 4. A menos que o imaginem como alguém semelhante a eles. Salmos capítulo 50, versículo 21. Pois toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somente má, e isso continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5, capítulo 8, versículo 21. Não sendo ele, então, capazes de conceber corretamente sobre Deus a quem oram, sobre Cristo por meio de quem oram, nem sobre as coisas pelas quais oram, como foi mostrado antes. Como poderão se dirigir a Deus sem que o Espírito ajude nessa fraqueza? Talvez você diga, com a ajuda do livro de oração comum, mas este não pode fazê-lo, a menos que possa abrir os olhos e revelar à alma todas essas coisas antes tocadas. O que não pode, é evidente, porque essa é obra somente do Espírito.
O próprio Espírito é o revelador dessas coisas às pobres almas, e é Ele que nos dá a entendê-las. Por isso Cristo diz aos seus discípulos, quando prometeu enviar o Espírito, o Consolador: Ele receberá do que é meu e vos mostrará como se dissesse: sei que sois naturalmente obscuros e ignorantes quanto à compreensão de qualquer uma das minhas coisas. Embora tentes este ou aquele caminho, ainda assim a vossa ignorância permanecerá. O véu está estendido sobre o vosso coração, e não há ninguém que possa tirar o mesmo, nem vos dar entendimento espiritual, a não ser o Espírito. O livro de oração comum não fará, nem pode qualquer homem esperar que seja instrumental dessa forma, não sendo nenhuma ordenança de Deus, mas algo desde que as Escrituras foram escritas, remendadas uma peça em um momento e outro em outro, uma mera invenção e instituição humana que Deus está tão longe de possuir que a proíbe expressamente, juntamente com qualquer outra semelhante, e isso por meio de múltiplos ditos em sua santíssima e bendita palavra. Veja Marcos capítulo 7, versículos 7 e 8, e Colossenses capítulo 2, versículo do 16 ao 23, Deuteronômio capítulo 12, versículo 30 a 32, Provérbios capítulo 30, versículo 6, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 e Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Pois a oração correta deve, tanto em sua parte exterior, em sua expressão exterior, quanto em sua intenção interior, provir daquilo que a alma aprende à luz do Espírito. Caso contrário, é condenada como vã e abominável, porque o coração e a língua não caminham juntos na mesma direção, nem podem, a menos que o Espírito ajude nossas fraquezas. Marcos capítulo 7, Provérbios capítulo 28, versículo 9, Isaías capítulo 29, versículo 13. E Davi sabia muito bem disso, o que o fez clamar: Senhor, abre os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Salmo capítulo 51, versículo 15. Suponho que ninguém possa imaginar que Davi não pudesse falar e se expressar tão bem quanto os outros, ou melhor, como qualquer um de nossa geração, como é claramente manifesto por suas palavras e obras. No entanto, quando este bom homem, este profeta, entra na adoração de Deus, então o Senhor deve ajudar, ou ele não pode fazer nada. Senhor, abre os meus lábios, e então a minha boca manifestará o teu louvor. Ele não conseguia falar uma palavra sequer se o Espírito não a expressasse, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Mas, segundo, deve ser uma oração com o Espírito, isto é, a oração eficaz, porque sem ela os homens são insensatos, hipócritas, frios e impróprios em suas orações, e assim, com suas orações, tornam-se abomináveis a Deus. Mateus capítulo 23, versículo 14, Marcos capítulo 12, versículo 40, Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12, Isaías capítulo 58, versículo 2 e 3. Não é a excelência da voz, nem a aparente afeição e fervor daquele que ora, que são considerados por Deus sem ela. Pois o homem, como homem, está tão cheio de toda sorte de maldade que, assim como não consegue manter uma palavra ou pensamento, muito menos um trecho de oração limpo e aceitável a Deus por meio de Cristo, e por esta razão os fariseus, com suas orações, foram rejeitados. Sem dúvida, eles eram excelentes em se expressar em palavras, e também, por sua longa duração, eram muito notáveis. Mas eles não tinham o Espírito de Jesus Cristo para ajudá-los, e, portanto, fizeram o que fizeram apenas com suas enfermidades ou fraquezas, e assim ficaram aquém de um derramamento sincero, sensato e afetuoso de suas almas a Deus,
através da força do Espírito. Essa é a oração que sobe ao céu, que é enviada para lá na força do Espírito. Pois, terceiro, nada além do Espírito pode mostrar claramente a um homem sua miséria natural e assim colocá-lo em uma postura de oração. Falar é apenas falar, como costumamos dizer, e, portanto, não passa de adoração oral, se não houver um senso de miséria, e isso de forma eficaz. Ó, a maldita hipocrisia que existe na maioria dos corações e que acompanham milhares de homens de oração que seriam assim vistos hoje em dia, e todos por falta de um senso de sua miséria. Mas agora o Espírito, que docemente mostrará à alma sua miséria, onde ela está e o que provavelmente acontecerá com ela, também a intolerabilidade dessa condição, pois é o Espírito que efetivamente convence do pecado e da miséria sem o Senhor Jesus, e assim coloca a alma em uma maneira doce, sensata e afetuosa de orar a Deus segundo a sua palavra. João capítulo 16, versículos 7 e 9. Quarto, se os homens vissem seus pecados, sem a ajuda do Espírito não orariam, pois fugiram de Deus como Caim e Judas, e se desesperariam completamente da misericórdia, não fosse o Espírito. Quando o homem está realmente consciente de seu pecado e da maldição de Deus, então é difícil persuadi-lo a orar, pois, diz seu coração, não há esperança, é em vão buscar a Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 25, capítulo 18, versículo 12. Sou uma criatura tão vil, tão miserável e tão amaldiçoada, que jamais serei considerado. Agora, aqui vem o Espírito e sustenta a alma. Ajuda a levantar o rosto para Deus, deixando entrar no coração um pequeno senso de misericórdia para encorajá-lo a ir a Deus, e por isso é chamado de Consolador. João capítulo 14, versículo 26. Quinto, deve ser nu ou com o Espírito, pois sem ele ninguém pode saber como chegar a Deus da maneira certa, da maneira correta. Os homens podem facilmente dizer que chegam a Deus em seu Filho, mas chegar a Deus corretamente e à sua própria maneira, sem o Espírito, é a coisa mais difícil dentre mil. É o Espírito que sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. É o Espírito que deve nos mostrar o caminho para chegar a Deus e também o que há em Deus que o torna desejável. Rogo-te, diz Moisés, que me mostres agora o teu caminho para que eu te conheça. Êxodo capítulo 33, versículo 13. E ele receberá do que é meu, eu vou-lo mostrará. João capítulo 16, versículo 14. Sexto, porque sem o Espírito, embora o homem visse sua miséria e também um caminho para chegar a Deus, jamais seria capaz de reivindicar uma parte em Deus, em Cristo ou na misericórdia, com a aprovação de Deus. Oh, quão grande é a tarefa para uma pobre alma que se torna sensível ao pecado e à ira de Deus, de dizer com fé apenas esta única palavra: Pai. Digo-vos que, por mais hipócritas que pensem, o cristão, que o é de fato, encontra toda a dificuldade nisso mesmo. Não pode dizer que Deus é seu Pai. Oh, diz ele, não ouso chamá-lo de Pai. E, portanto, é para isso que o Espírito deve ser enviado aos corações do povo de Deus, para clamar Pai, sendo uma obra grande demais para qualquer homem realizar com conhecimento e fé sem ele. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Quando digo com conhecimento, quero dizer saber o que é ser filho de Deus e nascer de novo. E quando digo crendo, quero dizer que a alma creia, e isso por boa experiência, que a obra da graça é operada nela. Este é o chamado correto de Deus Pai, e não como muitos fazem,
recitar de forma balbuciante a oração do Senhor, assim chamada de cor, como está nas palavras do livro. Não, aqui está a vida de oração, quando no Espírito ou com Ele, um homem sendo conscientizado do pecado e de como ir ao Senhor em busca de misericórdia, ele vem, eu digo, na força do Espírito e clama, Pai. Essa única palavra dita com fé é melhor do que 1000 orações, como os homens as chamam, escritas e lidas de maneira formal, fria e morna. Ó, quão aquém estão de serem conscientes disso aquelas pessoas que consideram suficiente ensinar a si mesmas e aos filhos a recitar a oração do Senhor, o credo, com outras palavras, quando, como Deus sabe, elas não têm consciência de si mesmas, de sua miséria, ou do que significa ser levado a Deus por meio de Cristo. Ah, pobre alma! Estude sua miséria e clame a Deus para que lhe mostre sua confusa cegueira e ignorância, antes que você se torne tão impetuoso em chamar Deus de Pai, ou em ensinar seus filhos a dizerem isso. E saiba que dizer que Deus é seu Pai em forma de oração ou conferência, sem qualquer experiência da obra da graça em sua alma, é dizer que vocês são judeus e não são, e assim mentir. Vocês dizem, Pai Nosso, Deus diz, vocês blasfemam. Vocês dizem que são judeus, isto é, verdadeiros cristãos. Deus diz, vocês mentem. Eis que eu farei com que sejam da sinagoga de Satanás os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. E eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. E tanto maior é o pecado, quanto mais o pecador se vangloria dele com uma pretensa santidade, como os judeus fizeram com Cristo no capítulo 8 de João, o que levou Cristo, mesmo em termos claros, a anunciar-lhes a sua condenação, apesar de todas as suas pretensões hipócritas. João capítulo 8, versículo 41 a 45. E, no entanto, todo prostituto, ladrão e bêbado maldito, blasfemador e perjuro, aqueles que não só foram assim em tempos passados, mas ainda o são, estes eu digo, devem ser considerados por alguns como os únicos homens honestos. E tudo porque, com suas gargantas blasfemas e corações hipócritas, eles vêm à igreja e dizem, Pai Nosso. Além disso, esses homens, embora blasfemem abominavelmente cada vez que dizem a Deus, Pai Nosso, devem ser compelidos a fazê-lo. Porque outros, de princípios mais sóbrios, desprezam a verdade de tais tradições vãs, portanto, devem ser considerados os únicos inimigos de Deus e da nação, quando é a sua própria superstição maldita que coloca o grande Deus contra eles e o faz considerá-los seus inimigos. Isaías capítulo 53, versículo 10. E, no entanto, assim como Bonner, aquele perseguidor vermelho sangue, eles recomendam, eu digo, esses miseráveis, embora nunca tão vis, se apegam às suas tradições a serem bons clérigos, súditos honestos, enquanto o povo de Deus é, como sempre foi, visto como um povo turbulento, sedicioso e faccioso. Esdras capítulo 4, versículo do 12 ao 16. Então deixe-me argumentar um pouco com você, pobre, cego e ignorante idiota. Pode ser que a tua grande oração seja dizer, Pai nosso que estais nos céus. Sabes os significados das primeiras palavras desta oração? Podes, de fato, com o resto dos santos, clamar, Pai nosso? Nascestes verdadeiramente de novo? Recebestes o Espírito de adoção? Veste Cristo e podes vir a Deus como um membro dele?
Ou ignoras essas coisas e ainda ousas dizer, Pai nosso? Não é o diabo teu pai? João capítulo 8, versículo 44. E não fazes as obras da carne? E ainda ousas dizer a Deus, Pai nosso? Não. Não és tu um perseguidor desesperado dos filhos de Deus? Não os amaldiçoastes muitas vezes em teu coração? E ainda assim, da tua garganta blasfema, deixa sair essas palavras, Pai nosso? Ele é o Pai deles, a quem odeias e persegues. Mas assim como o diabo se apresentou entre os filhos de Deus, Jó 1, quando eles deveriam se apresentar diante do Pai, nosso Pai, assim também acontece agora, porque os santos foram ordenados a dizer, Pai nosso. Portanto, toda a plebe cega e ignorante do mundo também deve usar as mesmas palavras, Pai nosso. E tu, de fato, dizes, santificado seja o teu nome, com o teu coração? Tu te esforças por todos os meios honestos e lícitos para prover o nome, a santidade e a majestade de Deus? Teu coração e tua conduta concordam com esta passagem? Tu te esforças para imitar a Cristo em todas as obras de justiça que Deus te ordena e te impele a fazer? Sim. Se tu fores alguém que pode verdadeiramente, com a permissão de Deus, clamar, Pai nosso, ou não é este o menor dos teus pensamentos o dia todo? E não deixas transparecer claramente que és um hipócrita maldito, ao condenar com a tua prática diária aquilo que finges em tuas orações com a tua língua dissimulada? Queres que o reino de Deus venha de fato e que a sua vontade seja feita na terra como no céu? Não. Não obstante tu, segundo a forma, dizes, venha o teu reino. Não te deixaria pronto para enlouquecer, ouvir o som da trombeta, ver os mortos ressuscitarem, e a ti mesmo, agora mesmo, ir e comparecer diante de Deus para prestar conta de todas as obras que fizestes no corpo? Não. Os próprios pensamentos disso não te desagradam completamente? E se a vontade de Deus for feita na terra como no céu, não será isso a tua ruína? Nunca há um rebelde no céu contra Deus, e se ele assim procedesse na terra, não te lançaria ao inferno? E o mesmo se aplica ao restante das petições. Ah, quão tristes seriam aqueles homens, e com que terror andariam pelo mundo, se soubessem das mentiras e blasfêmias que saem de suas bocas, mesmo em sua pretensa santidade? Que o Senhor vos desperte e vos ensine, pobres almas, com toda a humildade, a tomar cuidado para não serdes precipitados e desavisados com o vosso coração, e muito mais com a vossa boca, quando vos apresentardes diante de Deus, como diz o sábio. Não sejais precipitados com a vossa boca, e não se apresse o vosso coração a pronunciar palavra alguma. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Especialmente a chamar a Deus de Pai, sem alguma experiência abençoada, quando vos apresentardes diante de Deus. Mas eu passo por isso.